Em fevereiro de 1864, Allan Kardec, na edição desse mês da Revista Espírita, publicou um texto educacional muito importante, que ele intitulou Primeiras Lições de Moral na Infância. Aproveitando esse texto, elaboramos uma entrevista com um codificador do Espiritismo. Então, criamos perguntas e retiramos as respostas desse texto de Allan Kardec, publicado em fevereiro de 1864, na Revista Espírita. Vamos então a uma parte dessa entrevista, quando perguntamos ao codificador: qual é o maior vício moral que a educação deve combater? E ele responde: de todas as pragas morais da sociedade, o egoísmo parece a mais difícil de desenraizar. Ela é tanto mais, com efeito, quanto é entretida pelos próprios hábitos da educação. Parece que se toma, desde o berço, a tarefa de excitar certas paixões, que se tornam mais tarde uma segunda natureza, e se espanta dos vícios da sociedade, então que as crianças o sugam com o leite. Continuamos a entrevista e indagamos: os pais têm uma tendência a não perceber os defeitos dos filhos, ao que Kardec contrapõe: numa família de nosso conhecimento, há uma pequena filha de 4 a 5 anos, de uma inteligência rara, mas que tem os pequenos defeitos das crianças mimadas. Quer dizer, que ela é um pouco caprichosa, chorosa, teimosa, e não diz sempre obrigado quando se lhe dá alguma coisa. Essa cujos pais têm grandemente interesse em corrigi-la, porque, à parte esses defeitos, ela tem um coração de ouro, expressão consagrada. Continuando a entrevista, perguntamos: quais são os erros mais comuns que os pais cometem na educação de seus filhos quando ainda pequenos? E responde Kardec, a partir do seu texto Primeiras Lições de Moral na Infância, publicado na edição de fevereiro de 1864 da Revista Espírita. Um dia, havia sido trazido um bolo à criança e, como é geralmente o hábito, se lhe disse: tu o comerás se fores obediente. Primeira lição de guloseima. Quantas vezes não chega a dizer à mesa a uma criança que não comerá de tal gulodice se chorar? Faze isto, faze aquilo, se lhe diz, e tu terás do creme, ou alguma outra coisa que possa lhe fazer inveja. E a criança se constrange, não por razão, mas tendo em vista satisfazer um desejo sensual que a aguilhoa. É bem pior ainda quando se lhe diz, o que não é menos frequente, que se dará sua porção a um outro. Aqui não é mais a gulodice só que está em jogo, é a inveja. A criança fará isso que se lhe manda, não só para ter, mas para que um outro não tenha. Quer-se lhe dar uma lição de generosidade? Diga-se-lhe: dá esse fruto ou este brinquedo a um tal. Se ela recusa, não se deixe de acrescentar para simular nela um bom sentimento: eu te darei um outro dele. De maneira que a criança não se decida a ser generosa, senão quando está certa de nada perder. Palavras de Allan Kardec, nesse texto que ele publicou. Mais à frente, perguntamos então: ameaças e castigos não promovem a educação? Ao que Kardec responde no seu texto: retomemos a pequenina da qual falamos. Como não toma nenhuma conta da ameaça, sabendo por experiência que será executada raramente,
Desta vez se fez mais firme, porque se compreendeu que seria preciso dominar esse pequeno caráter e não esperar que a idade lhe venha a dar um mau hábito. É preciso formar as crianças cedo, dizia-se, máxima muito sábia, e, para colocá-la em prática, eis como se a toma. Eu te prometo, lhe disse uma mãe, que se tu não obedeceres, amanhã de manhã, a primeira pequena pobre que passar, dar-lhe-ei teu bolo. O que foi dito, foi feito. Desta vez queria-se resistir e lhe dar uma boa lição. No dia seguinte de manhã, pois, tendo percebido uma pequena vizinha na rua, fê-la entrar e se obrigou a filhinha a tomá-la pela mão e a lhe dar, ela mesma, seu bolo. Sobre isso, louvores dados à sua docilidade. Moralidade. A filhinha disse: é indiferente. Se soubesse disto, teria me apressado em comer meu bolo ontem. E todo mundo aplaudiu a essa resposta espirituosa. A criança, com efeito, recebeu uma grande lição, mas uma lição do mais puro egoísmo, do qual não deixará de se aproveitar numa outra vez, porque ela sabe agora o que custa a generosidade forçada. Resta saber que frutos dará mais tarde essa semente, quando, mais idosa, a criança fará a aplicação dessa moral em coisas mais sérias do que um bolo. Essa resposta de Allan Kardec, como as anteriores, tiramos então do seu texto Primeiras Lições de Moral na Infância. Texto esse publicado por Kardec na edição de fevereiro de 1864 da Revista Espírita. Há muito mais para explorar desse texto, por isso convidamos a você a ler a Revista Espírita, que hoje você tem acesso a ela gratuitamente através da internet em arquivo PDF disponibilizado pela Federação Espírita Brasileira, na tradução do Evandro Noleto Bezerra. Então, quando terminar o vídeo, continue aí na internet, mas acesse Revista Espírita 1864 PDF e você vai então poder mergulhar no texto de Kardec, Primeiras Lições de Moral na Infância, na edição de fevereiro desse ano de 1864, onde Kardec nos oferece apontamentos muito importantes, muito profundos sobre a educação e a necessidade, principalmente, da educação moral junto à criança, esse espírito reencarnado. Então, estamos combinados? Não deixe, quando terminar este vídeo, de procurar a Revista Espírita de fevereiro de 1864 para descobrir o pensamento de Kardec à luz do Espiritismo sobre a importância da educação moral da criança.